E o Internacional avançou na venda pelo volante Rômulo. A proposta é de 5 milhões de dólares e a partir de agora o Inter inicia os últimos trâmites para que o Rômulo possa ser vendido já na última semana agora do mês de janeiro. Mas, além disso, eu quero te falar sobre outras três situações. Sobre volta de Leandro Damião, que inclusive foi vetada pelo Conselho de Gestão do Internacional, e quero te falar também sobre uma dupla de atletas que inclusive são irmãos, que tem possibilidade de chegar ao Internacional. Um inclusive joga na equipe do Benfica de Portugal. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. E além disso, deixa nos comentários também a tua opinião, em especial sobre a venda do Rômulo e também sobre a volta de Leandro Damião. Tu gostaria de ver o Damião aqui por 3 meses, disputando somente o Campeonato Gaúcho? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Vamos começar então com as informações para tratar exatamente dessa situação do Rômulo. Ainda ontem à tarde eu te trouxe a informação que a equipe do Tigres do México tinha feito uma proposta ao Internacional, uma primeira proposta que inclusive tinha sido recusada pelo Inter, lembrando que o Inter tem 60% dos direitos econômicos e a outra parte pertence à equipe do Atlético, que é o clube da segunda divisão, e também pertence uma outra pequena fatia ao seu empresário. Mas nesse momento, a negociação com o Tigres no México é o seguinte: eles fizeram uma nova proposta, segundo informações trazidas inclusive lá do México, a proposta é de 5 milhões de dólares e o Inter ficaria com 60% disso, então a gente está falando que o Inter ficaria com 3 milhões e 700 mil dólares dessa fatia, tá? E o Inter receberia inclusive esse valor de maneira à vista. E a informação que vem lá do México é que a negociação inclusive já está avançada. Tanto o Inter quanto o Rômulo já entendem que a negociação está muito próxima de ser concretizada. É um valor não tão interessante o Internacional de 3 milhões e 700 mil, mas como a negociação vai girar em torno de 80%, 90% dos direitos econômicos, o Inter ainda vai ficar com uma porcentagem caso o Rômulo volte a ser vendido no futuro. Até por isso, o Inter já foi ao mercado e trouxe, entre aspas, uma peça de reposição, que foi o Ronaldo, que chegou, inclusive, do Juventude, participou ontem do jogo treino na vitória do Inter por 3-0, e é um atleta que, querendo ou não, vai repor essa saída também do Rômulo. Um outro atleta que também repõe a saída dele de maneira caseira é o próprio Luiz Otávio, que já tinha entrado contra a seleção do México, inclusive entrou na vaga do próprio Rômulo, já que o Fernando não estava à disposição, e é um outro jogador também que o Inter nessa temporada pretende maturar bastante. Além disso, tem um outro atleta também da base que esteve também no amistoso da seleção do México, que também faz a primeira função, que é um jogador também que o Roger está gostando bastante, que é o Bernardo Jacob, que inclusive é um jogador que viralizou bastante nas redes sociais, uma foto trazida por um fotógrafo dele muito emocionado, ainda no hino, naquele amistoso contra a seleção mexicana. É um outro primeiro volante que também vai repor a saída do Rômulo. Lembrando, o Inter contratou o Rômulo há cerca de um ano atrás, vindo do Atlético por 60% por algo em torno de 3 milhões de reais. Agora o Inter está vendendo o mesmo Rômulo por cerca de 15 milhões de reais, ou seja, o Inter conseguiu valorizar e muito essa negociação, tá bom? Agora, uma outra informação que eu quero te trazer é sobre Leandro Damião, porque esse jogador esteve muito próximo de chegar agora ao Internacional para a disputa do Campeonato Gaúcho. Inclusive passou pelo próprio departamento de futebol, André Mazzuco, D'Alessandro, o próprio vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, toparam que o Damião voltasse ao Inter. Ele ia voltar com um contrato de 50 mil por mês e um contrato somente de 3 meses, realmente para disputar o Campeonato Gaúcho e numa situação muito parecida com o que foi o D'Alessandro, disputar o Gauchão e após isso se aposentar. Porém, o Conselho de Gestão do Internacional, que é formado por 4 vice-presidentes, vetaram esta contratação. Vitor Gumbrer, Ivan Bombark, Miguel Dagnino, todos esses caras, e o Dalton Schmidt, acabaram vetando esta possibilidade de contratação, porque eles entendem que nesse momento não é uma prioridade do Internacional, e se o Inter tiver que trazer de volta o Damião para fazer uma despedida, vai ter que fazer o mesmo por Tyson, vai ter que fazer o mesmo para o Alexandre Pato, para o próprio Carlos de Pena, que também queria voltar ao Internacional, Nico Lopes, todos esses jogadores querem voltar ao Inter, né? E fazer só com o Damião poderia acabar trazendo um tom de injustiça, e por isso o Inter acabou não fazendo essa contratação, mas o Damião esteve muito próximo de voltar ao Internacional, inclusive ser incorporado no time do técnico Roger Machado.
Agora, falando sobre contratações, quero te falar sobre uma dupla de irmãos que tem uma boa possibilidade de ser contratado. Um, inclusive, já foi contratado pelo Internacional, que é o atacante Diego Cozer, jogador de 19 anos que chega da Chapecoense, um atleta que, inclusive, na temporada passada já jogou, inclusive, pela Série B profissional e chega inicialmente para a equipe sub-20 do Internacional por empréstimo. É um atleta que, nesse momento, vai repor o Ricardo Matias, que já está nos profissionais, está, inclusive, agora com a seleção brasileira para a disputa do Pan-Americano. E hoje, como o Inter não tem nenhum centroavante no sub-20, já que o próprio Marlon, que era um outro jogador também, já está com o Roger Machado, também, inclusive, jogou o jogo treino contra o São José. Hoje, tanto que o Inter foi eliminado na primeira fase da Copinha porque não tinha ainda um centroavante tão pronto. Então, o Diego Cozer é um jogador que chega nesse momento exatamente para repor esta situação do Ricardo Matias e do próprio Luca, que anteriormente já tinha subido também para os profissionais. Mas também tem a possibilidade do irmão dele jogar no Internacional, que é o Thiago Cozer, que é um jogador de 21 anos que joga no Benfica, também um jogador que é criado das categorias de base da Chapecoense, passou pela seleção brasileira agora sub-20, foi convocado já algumas vezes e está atuando pela equipe sub-23 do Benfica. E ele foi oferecido ao Internacional por meio de alguns empresários. Um deles que é o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do Brasil, um empresário que inclusive tem alguns jogadores no Internacional, agencia, por exemplo, o Thiago Maia dentro do Inter, e ele ofereceu para o Internacional essa possibilidade. Todo mundo sabe que o Inter está procurando zagueiros, por mais que o Inter já tenha contratado o Kaique Rocha, que a qualquer momento vai ser anunciado como novo reforço, o Inter ainda pretende fechar com mais um zagueiro nessa janela de transferências, porque a gente sabe que o Vitão pode acabar sendo vendido na metade da temporada. Com isso, o nome do Thiago Cozer poderia ser uma possibilidade. Porém, neste momento, é um nome que não seria tão afirmado. É um jogador que ainda joga nas categorias de base do Benfica, por mais que seja um clube grande, um clube de Portugal, já tenha passado também pelo próprio profissional da Chapecoense, tem uma experiência também na seleção brasileira. O Inter entende que precisa de um zagueiro de um pouco mais de envergadura, um zagueiro que chegue aqui e resolva os problemas. Algo como o Yerry Mina, colombiano que está no Cagliari da Itália e é o principal nome que o Inter ainda pode contratar, está contratando o Kaique Rocha, que é do mesmo empresário, inclusive informações trazidas do próprio Correio do Povo, que poderia inclusive ter a relação, a vinda do Kaique Rocha com uma possibilidade de negociação futura por parte do Yerry Mina, que tem contrato terminando na metade do ano e já no começo dessa temporada, agora já em janeiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Mas, enquanto isso, o nome do Thiago Cozer, que é um jogador que lá no Benfica também não está atuando tanto, poderia chegar por empréstimo ao Internacional e de maneira gratuita. Porque, para quem não sabe também, o Augustin Rorrell é um jogador que tem contrato com o Inter somente até a metade do ano. E após isso, o Inter precisa pagar 1,5 milhão de euros para o Hertha Berlim, caso queira comprar esse jogador em definitivo. Dificilmente isso vai acontecer. E aí duas possibilidades acontecem. Ou o Inter tentar renovar o empréstimo, ou realmente o Rorrell acabar saindo do Internacional. E a partir disso, o Inter também pode trazer um outro zagueiro para compor elenco. Mas neste momento, a prioridade do Internacional segue sendo trazer um zagueiro com maior envergadura, principalmente para a disputa da Libertadores e também pensando no Campeonato Gaúcho, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com novas informações junto ao Internacional. Grande abraço, valeu, falou e foi!